Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre minhas leituras do mês de abril e o que eu quero ler agora nesse mês de maio. Abril foi um mês muito bom de leituras, eu consegui ler todos os livros que eu queria e mais um que não estava planejado para o mês de abril. Eu li primeiro, na verdade, eu comecei a ler no mês de março e finalizei no mês de abril, que foi o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Esse livro é um livro de contos sobre a mitologia nórdica, então vai ter vários contos sobre Zeus, Zeus não, né? Meu Deus, sobre Odin, sobre Thor, Loki, os gigantes de gelo e vários outros deuses também, que não são muito lembrados dos filmes, né? Nesses filmes aí de super-heróis. Então, nós vamos ter tudo isso aqui. São alguns contos, são 15 contos e eles não têm ligação entre si. Então, são histórias isoladas, mas é claro que, tipo assim, às vezes num conto lá no final vai falar alguma coisa que foi explicada melhor em algum conto anterior, mas eles não são uma continuação direta. Vai falar sobre a criação do mundo, a criação dos deuses, sobre o fim do mundo também, que é o Ragnarok, né? E vai contar muitas peripécias do Loki, né? O Loki, sem dúvidas, é o melhor personagem. Ele é bem parecido com o personagem dos filmes da Marvel, né? E assim, é o melhor de todos. O Thor, mais ou menos, não gosto muito do Thor aqui. O Thor dos filmes, ele é bem melhor do que esse que o Neil Gaiman retratou aqui. E aí o Neil Gaiman, ele faz uma pesquisa, né, em diversos documentos. Ele cria também, né, mas ele usa muito do original, vamos dizer assim. Então, é um livro interessante, eu dei boas risadas, dá para se divertir aqui, porque o Loki ele é maravilhoso. E é um livro que eu recomendo, mas assim, não é nada aprofundado, não vai falar sobre a mitologia nórdica de uma forma profunda, vai só contar algumas situações, alguns causos entre os deuses e os gigantes, né? E é mais um livro para a gente passar o tempo mesmo, né? A gente não tira tanto proveito assim, um ensinamento, enfim. Mas é um bom livro para quando você quer distrair e sair da ressaca literária, sabe? O segundo livro que eu li, eu estava querendo muito ler ele desde fevereiro, eu acho, que é esse aqui, ó. Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira. Como eu falei já várias vezes, eu queria muito ler algo do Pedro Bandeira, porque ele foi um autor super importante ali na minha fase infanto-juvenil. Então eu li ele na escola de forma obrigatória, porque depois tinha prova sobre o livro, coisa assim. Mas eu acabei gostando muito, então se tornou uma leitura gostosa. E aí eu vi alguém falando sobre esse livro há muito tempo atrás e fiquei interessada nele. Eu li em um dia, gente, vocês acreditam? 1 ou 2 dias, eu já não me lembro mais, mas foi tipo assim, super rápido. No meio da semana corrida mesmo. Ele tem 116 páginas nessa edição, que as letras são até bem grandes. E tem também várias imagens ao longo do livro, que tomam uma página inteira. Então, assim, é bem de boa, sabe? De ler. E aí eu gostei muito dessa história. E eu acho que eu pensei em fazer a resenha dele aqui nesse vídeo. Mas agora eu tô olhando bem e me lembrando das histórias e acho que eu vou fazer um vídeo separado, eu acho que merece, um vídeo único só para ele. Mas, resumidamente, é um grupo de jovens que eles estão fazendo alpinismo, aí devido a uma tempestade que acaba com o único acesso, né, que era uma ponte, essa ponte se destrói, eles ficam longe, separados do mundo urbano, vamos dizer assim.
Mas aí eles estão nessa cabana que eles já tinham alugado como uma sede para eles durante essa viagem, essa aventura, né? E aí eles começam a contar histórias de suspense, terror, mistério. Cada um vai contar uma história. Então são contos, né? E aí, sabe aquele livro que é a história dentro da história? Então tem a história principal, que é a história moldura, que é desse pessoal, desses amigos. E aí vão sendo inseridas histórias dentro dessa história. Então os capítulos eles vão intercalando. Uma hora vai falar sobre o que está se passando com eles nessa casa, e outra hora vai contar uma história de terror, mistério e coisas do tipo. É um livro que vale muito a pena, gente. Até pra a gente sair também de uma ressaca literária. Acho que por isso que esse mês fluiu bastante, porque o Mitologia Nórdica e esse aqui são livros que é para você se distrair, desopilar, quando você quer ler uma coisinha assim só pra ficar de boa, sabe? Então funcionou muito, eu gostei demais, vai ter uma resenha só para ele. Em seguida, eu peguei o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, para ler. Então, esse mês eu li 2 autores brasileiros, né? O Pedro Bandeira e a Lígia. Foi a primeira coisa que eu peguei para ler dela. Nunca tinha lido nada antes. Também é um livro de contos. Outro ponto, 3 livros de contos esse mês. Esse mês passado, né? De abril. E o que dizer de Lígia Fagundes Telles? São contos que não tem nada a ver um com o outro, assim, também não é uma coisa continuada, são histórias livres. E de vários períodos da vida dela. Então são contos do ano tal até o ano tal, já não me lembro mais. Mas são longos anos, então vai ter contos mais da parte mais jovem da vida dela, da parte mais iniciante, e vão ter contos também já de uma fase mais madura. Só que, tipo assim, são contos muito bons. Você tem vontade de ler, você quer saber o que vai acontecer no fim, mas no fim, é um final em aberto ou só para ali. Tipo, em suas histórias, ela faz um recorte de algum momento da vida de determinadas pessoas. Então, inicia no meio já de algo que está acontecendo e termina assim também, tipo um corte brusco, sabe? E a gente fica imaginando o que aconteceu e agora o que vai acontecer, só que não tem explicação nenhuma. É só um recorte de pouco tempo da vida de determinada pessoa ou pessoas, o que está acontecendo, o que essas pessoas estão pensando. E isso é muito interessante porque dá para a gente sentir, mesmo por esse pouco tempo, como essas pessoas estão, o que elas pensam, como é no final, assim, a vida delas, né? Tipo, a partir desse pequeno momento a gente tem um panorama bem completo e dá pra gente imaginar bastante coisa. Eu fiquei assim, refletindo um pouco se eu tinha gostado ou não, mas eu gostei desse livro. É uma escrita diferente, é algo que eu não tô acostumada, assim, que eu não gosto muito desses finais sem uma conclusão de fato, mas assim, é inegável que essa autora ela escreve muito bem e as sensações que ela passa, né, enquanto a gente está lendo. Isso tudo já faz o livro ser espetacular. Tem contos mais legais, tem contos que não são tão legais, mas no fim é tudo muito bom. Alguns até dá pra gente pensar, ter uma conclusão melhor do que está acontecendo. Outros, nada. Então esses foram os 3 livros que eu tinha planejado para o mês de abril, mas deu para encaixar mais um, que foi o Belezas Perigosas, da Liba Bray. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia que eu quero ler esse ano. Então esse é o primeiro livro. É um romance, né? Confesso que no começo eu demorei a engatar um pouco na leitura, mas depois terminei super rápido porque vai ficando muito bom. Acho que no começo enrola um pouco, mas depois ele fica bom, então vale a pena
para você que gosta de fantasia. Então, nós acompanhamos aqui a personagem principal, que é a Gemma Doyle, e ela está descobrindo que tem poderes sobrenaturais, ela tem visões, ela consegue ter magia. E ela vai descobrindo tudo isso ao longo deste livro, junto com 3 amigas. Então, é um livro de 4 amigas, em que a Gemma, que é a principal, ela tá descobrindo seus poderes, e depois que ela descobre, ela ajuda ali suas amigas, e elas vão estreitando esse laço. Porque primeiro elas não se gostavam, mas depois elas vão estreitando o laço. É uma história de amizade também, né? Tem romance? Tem, mas bem pouco. Nesse livro aqui o romance ele é bem, não digo sutil, mas tem. Mas não é o foco principal. O foco principal é ela descobrindo seus poderes e a amizade dela com essas amigas. É um livro bom. Como eu disse, no começo ele é meio maçante, mas depois ele fica super interessante. Então você que gosta de fantasia, se você não gosta de fantasia ou de histórias desse tipo, não se arrisque porque você não vai gostar. Mas se você gosta, é uma boa pedida. Bom, gente, esses foram os livros que eu li em abril. Eu comecei a ler também Carta de São Paulo aos Romanos, mas eu não terminei porque agora eu tô num clube de leitura conjunta da Bíblia. E aí ele começou um pouco mais tarde, ele não começou no início do mês de abril, então ele vai pegar aí o mês de abril e maio. Então, mas eu comecei a ler também a Carta de São Paulo aos Romanos. E foi isso que eu li no mês de abril. Agora vamos para o que eu quero ler no mês de maio. Então, esse mês eu quero terminar a Carta de São Paulo aos Romanos, né? Pegando o gancho aí do mês anterior. Se tudo correr bem no clube, a gente termina mais ou menos no meio do mês. Então eu quero em seguida pegar algum outro livro da Bíblia para ler e eu acho que eu vou pegar o Evangelho de São Mateus. Não tenho certeza, mas vai ser mais ou menos isso. Aí eu separei para o mês de maio esse livro que eu já tinha aqui em casa, que é Maria. Maria é uma biografia de Maria, a mãe de Jesus, e eu achei interessante porque essa é uma biografia não escrita por algum padre, um papa, um bispo, alguma autoridade religiosa, mas ele é escrito por um jornalista, que é o Rodrigo Alvarez, ou Alvarez, eu acho. Ele é um repórter, ele viajou para Jerusalém, ele passou um tempo lá, então ele visitou muitos locais e eu tô bem ansiosa. Até agora eu li a introdução do livro, não entrei na história de fato, mas parece ser um livro bem interessante. Então ele traz imagens também, ó. Não é um livro longo, mas parece ser um livro com muitas informações. Então talvez eu demore um pouco para terminar essa leitura, mas assim, acho que vai ser super interessante. E aí eu separei também a continuação lá do Belezas Perigosas, que é o Anjos Rebeldes, da Liba Bray. Esse livro aqui, eu acho que eu já falei algumas vezes, né? Que foi por causa dele que eu quis ler a trilogia completa. Então tinha esse livro lá em casa, não sei como, acho que alguma tia minha tinha e deu pra gente, eu não sei. Eu só sei que lá na minha fase infanto-juvenil, pra adolescentezinha, eu peguei esse livro pra ler, eu gostei muito dele, e aí eu decidi que eu queria ler. Aí eu descobri, né, que na verdade ele era o segundo de uma trilogia. E aí eu decidi que eu leria todos. E aí eu comprei aquele primeiro e esse aqui é o segundo. Então eu vou tentar ler ele. Ele é um pouquinho maior. Eu não me lembro, gente, faz muito tempo que eu li esse livro. Eu não me lembro do que ele se trata, a história, assim. Eu sei que é a continuação daquele, então não sei. Mas assim, lendo aqui na contracapa e fazendo um gancho com o final do livro anterior, no final do livro anterior, meio que a Gemma, ela não quer mais, sei lá, usar seus poderes. Ou ela quer usar os seus poderes para algo relevante. E aqui, na contracapa, diz que ela
tem que decidir entre fazer magia e levar a vida de uma garota comum. Então, ela vai ficar num dilema, talvez, durante esse livro. Eu gostei tanto dele naquela época, não sei se eu vou gostar tanto dele hoje em dia, né? Porque já fazem muitos anos, gente, muitos anos mesmo. Sei lá, uns 15 anos, talvez, por aí. Mas tô bem ansiosa. Não sei se eu vou conseguir terminar de ler ele esse mês, porque esse mês eu tô com o mês bem cheio, então tem Dia das Mães e eu tenho alguns outros compromissos, mas eu espero que dê. Ele tem quase 500 páginas. Eu tô só com medo do que, como aquele outro primeiro demorou um pouco a pegar o ritmo, eu tô com medo desse aqui ser assim também. Mas vamos lá, se não der tempo não tem problema nenhum. Então foram apenas esses livros que eu separei para o mês de maio, justamente porque o Maria ele é um pouco mais denso e esse aqui é um pouco grande. Então eu espero que eu consiga ler. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês leram no mês de abril, o que vocês pretendem ler no mês de maio. Vocês já leram algum desses livros que eu apresentei aqui? Ou vocês têm interesse? Me contem aqui nos comentários. E foi isso. Eu vou deixar o link para aquisição desses livros aqui na descrição desse vídeo e comprando qualquer item pelo meu link, você não paga nada mais por isso, mas eu recebo uma pequena comissão e me ajuda muito a manter aqui o canal. Então foi isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!